você tá? Tô bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Foi uma semana bem corrida, mas foi uma semana muito legal. E você, o que você fez de bom? Eu dormi, comi e estudei. Dormiu, comeu, E estudei. comeu, E comeu e Não. comeu. E estudei. Ah, tá. Tá bom. Laio, fala só um pouquinho mais alto, porque eu não tô conseguindo te ouvir. Tá bom. Então tá bom. Então nós vamos orar para começar. Ah, não! Antes da gente orar, antes da gente conversar com Deus, a gente tem uma notícia muito bacana. Então, semana passada a gente falou que nós iríamos voltar. Lembra os pastores? Eu falei para vocês que os Eu pastores. lembro que eu tava contando. Você lembra, Laio? Então, os pastores conversaram e eles decidiram que é hora de voltar, não é? A saudade apertou, mas é lógico que nós vamos precisar de alguns cuidados, O quê? né? Então, a gente vai ter que usar a máscara. Cadê sua máscara, Laio? Vou botar. Ah, nós vamos ter que usar a nossa máscara, nós vamos ter que passar álcool em gel nas mãos. Por enquanto... Mas tia, eu não tenho máscara de carnaval pra botar no olho. Mas não é máscara de carnaval, Lion. É qual então? É máscara de proteção. Ah, tá. Peraí. Oh, meu pai, esse Lion me mata de vergonha. Aí também vai ser um pouco difícil. Assim? E Lion, eu acho que essa máscara tá no lugar errado. Essa máscara tá no lugar certo, crianças? Tá? Aonde que é pra colocar a máscara? Lion, eu acho que a máscara é pra ser colocada... Vou ajudar o Lion. Pra ser colocada aqui, Lion, ó. Que tampe a boca e o nariz. Agora sim. faz sentido. Agora ficou bonitinho, hein, Lion? Tá um gatão. Miau. Um gatão, um leão. Nossa, essa foi péssima. Essa foi ruim? Mas é tudo felino. Gatão, leão, tudo felino. Então, a gente vai ter que ter esses cuidados, né? Não pode tirar a máscara enquanto estiver lá na igreja. De vez em quando, a Soralu vai passar um álcool em gel na mão de vocês. A gente vai ficar com a sala toda aberta. A sala não pode ficar fechada. A gente não vai poder se abraçar. É uma pena. Poxa, tia, sério? Sério. Eu sei que agora é bem ruim, mas a gente vai poder falar assim, ó, batendo o Dá cotovelo, soquinho, né? dar soquinho, né? Assim a gente pode, tá bom? Mas abraçar nesse momento a gente não pode, tá? Mas a sala vai ficar toda aberta pra não ficar fechado. A gente vai ter que... tia, porque abrir pra ficar fechado é meio óbvio, né? É, né? Durr. Eu também de vez em quando falo umas bobicinhas assim. Muito obrigado, Lai, por me corrigir, tá? Nada. Então, a gente vai deixar tudo aberto para o ar circular. E esse vírusinho danado não pegar ninguém, tá bom? Combinado, Lion? Combinado. Agora você pode tirar a máscara, porque em casa pode ficar sem máscara. Tá bom. Nós vamos orar, então, pra gente dar início, tá bom? Vamos orar? Quando eu oro, os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha mão. Abaixo a cabeça e com atenção, fecho os olhos em... oração. Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude e que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Pai. Que o Senhor venha falar com cada coração, comigo, com o Lion, com as crianças, Senhor Deus, que o Senhor fale com elas. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Muito bem. Lion, meu filho, vem mais pra cá, lá. Isso aí. Desculpa que eu tô tímido hoje. Hoje você tá tímido? Por quê, gente?
sei. Tá meio deprê? Ah, tá. Tô sabendo que ontem você foi pro Beto Carreiro, lá. Eu? Tu sim. Como você soube? Porque sua mãe me contou que teve que te dar uns pila, né? Verdade. Aham, tá bom. Então vamos lá. A gente vai cantar uma música. A gente vai cantar duas músicas novas, mas é bem curtinha, dá pra aprender. E uma a gente vai cantar no final pra gente introduzir a nossa história. Na verdade, não é a nossa história. Nós vamos relembrar e conversar sobre. Combinado, Lion? Você vai me ajudar, Lion? Lion hoje tá meio dormindo, né? Tá. É porque Tô dormindo, não. tá muito cansado, né, As Lion? pernas tá doendo. Você acabou ontem, né, Lion? Verdade. Tá. Então, a primeira música que a gente vai cantar, eu não sei se o Lion lembra, mas é da época dele. Vamos lá? É assim, ó. Cadê seus dedinhos todos? A gente precisa de 5 dedos. Eu não tenho dedo. 5? Vai de quanto que tem? Sim. Vai de quanto que tem, Lion? Vamos lá. 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. Qual? Esqueceu, vai? Eu não sei, não. Vamos ensinar pra ele. Vamos lá? 3, 2, 1, me ajuda aí. 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. Qual? J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. Muito bem. Mais uma vez. 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. muito bem. Esse nome é maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai cantar também que o nosso bom pastor é... Cristo. Que sem graça. O nosso bom pastor é... Cristo. Vamos lá? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Mais uma vez. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me a calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. O que essa música diz? Que o nosso bom pastor é? Cristo. Nosso bom pastor é? Cristo. E com ele nós? Nós Andaremos, nós viveremos, né? Seja na infância, seja na adolescência, seja quando a gente já tiver adulto ou quando a gente já tiver bem velhinho, nós andaremos nós viveremos com Cristo. Pra terminar, a gente vai cantar alô? Essa você lembra, né? 3, 2, alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Mais uma vez? Ué, acabou? Não tem Mais uma vez. Não, mais uma vez essa, Laia. Mas tem mais na música. Eu só sei esse pedacinho. E aprender a Jesus amar. Tralalala. Ei, errei. Ih, Confundi as músicas. Tá,
Mais uma vez? Mais uma vez? Vamos. Vamos lá? 3, 2, 1. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar e aprender a Jesus amar. Muito bem, muito bem. Agora eu vou pedir pro Lion ficar aqui, perto de mim, porque hoje ele vai me ajudar. Hoje eu vou ver se ele aprendeu mesmo a história, né? Hoje a gente vai relembrar a história de Samuca e vai pensar o seguinte: por que será que a Soralu trouxe essa história? Por que será que a Soralu traz essas histórias de ovelha, história de pastor, né? Não é o nosso pastor, Rodrigo. Não, não. Pastor. Eu tô falando do bom pastor. Não que o pastor Rodrigo não seja legal. O pastor Rodrigo é legal. Mas o bom pastor é quem? É Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Muito bem. Então, hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia. Cadê sua Bíblia, Lion? Minha Bíblia tá aqui, ó. Lion. Isso, Lion. Então, abre aí em João, capítulo 10, o versículo 2. A gente vai ler o 2, o 3 e o 4. A gente vai conversar sobre, depois eu vou relembrar a história e depois a gente vai encerrar. Bom? Então, diz assim, João capítulo 10, João capítulo 10, que diz assim, a partir do versículo 2. Versículo é um número pequenininho. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Ele chama pelo nome. Vocês se lembram que lá na historinha do bom pastor, ele deu o nome para a amiga do Samuca? Ele também deu um nome pro Samuca. Como é que era o nome da ovelhinha, da amiga do... Preciosa. Muito bem. Então, ó, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Então, ele conhece a cada uma e conduz as ovelhas, né? Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, ele vai na frente dela e elas seguem o bom pastor porque conhecem a sua voz. Aí lá no 11 diz assim, ó, Jesus falou dele mesmo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí ele fala de novo, lá no verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O que a gente acabou de ler? Jesus está falando dele mesmo. Jesus está falando dele próprio, do cuidado que ele tem com as ovelhas, que ele conhece cada uma. Por isso que ele fala assim, ó, eu as chamo pelo nome. Ele não fala assim, é aquela lá. Não. Ele fala lá, a Luciana, o Lion, o Diego, o Rodrigo, o Dudu, a Luísa, a Eloá. Ele vai chamando pelo nome. Ele vai chamando pelo nome. A Júlia, ele vai chamando pelo nome. Ele não fala aquelas crianças, não. Ele sabe o meu nome e ele sabe o seu nome. Ele sabe o nome de cada uma. E hoje a gente vai relembrar um pouquinho. Se vocês se lembram, nós estávamos falando da história de quem? Do bom pastor. O mais importante em toda a história não são as ovelhas. É lógico que as ovelhas fazem parte. As ovelhas fazem parte, com certeza. Mas o principal dessa história é o bom pastor. É as qualidades do bom pastor, as características do bom pastor.
Já começa falando que ele é bom. Ele é bom. Da mesma forma que o bom pastor, vocês lembram? Cuidou de Samuca, cuidou de Preciosa, dando um nome para Preciosa. Vocês lembram que ela não tinha nome? Vocês lembram que ele teve que comprar? Do mesmo jeito que ele comprou, ele pagou por Samuca. Ele também pagou por Preciosa. Sabe por quê? Porque esse pastor é justo. Ele sabia que a ovelha não pertencia a ele. E foi uma escolha da própria ovelha. Ela não pertencia a ele. Entende? Então ele teve que comprar. A Bíblia diz que Jesus, ele precisou nos comprar. E o valor foi tão caro, a gente nunca vai ter noção do alto preço. E como que ele nos comprou, tia? Como que ele nos comprou? Eu quero saber. Boa pergunta. Acertei nessa. Ele deu a própria vida dele. Por quê? Ele não pagou com dinheiro porque nada poderia. Dinheiro nenhum no mundo, nem do homem mais rico, nem dinheiro, nem carro, nem jatinho, nem o mundo todo poderia pagar. Nada que a gente fizesse poderia pagar. Mas Jesus pagou o preço com a própria vida. A Bíblia nos diz que ele deu a sua vida. Você promete me contar essa história depois? Com muito detalhe. Tá bom, eu quero saber, hein? Mas o que eu quero destacar hoje, Lion, o principal é você saber por hoje, depois a gente continua, mas por hoje é saber que Jesus é o nosso bom pastor. Que do mesmo jeito que o bom pastor cuidou de Samuca e de Preciosa, Jesus também cuida de nós. Vocês se lembram que ele foi lá, pagou pela ovelha, pagou um valor grande. A diferença é que a gente, eu, você, o Lion, a Ana, nós não tínhamos valor algum. Quem é a Ana? Jesus, a Ana é minha filha. Você tem uma filha? Eu tenho. Você nunca me contou isso. Eu tenho, depois eu te conto essa história. Então, Jesus, ele pagou um preço muito alto. E vamos pensar, quais as características que o bom pastor tinha que Jesus também tem? Vamos pensar? São as perguntas. Já anota aí então, gente. Jesus é bom? É. Jesus é bom. Por que a gente sabe que Jesus é bom? Que tá na Bíblia. Porque tá na Bíblia. Mas o que faz uma pessoa ser boa? Ele cuida? Cuida. Ele cuida da gente, a gente merecendo? Mesmo a gente não merecendo, ele cuida da gente. Jesus é justo? Sim. Jesus é justo. Do mesmo jeito que o bom pastor pagou o preço para comprar a ovelhinha, Jesus também teve que pagar um alto preço. A Bíblia diz que ele teve que pagar um preço muito alto com a sua própria vida, por amor a nós. É aquelas musiquinhas que falam, né? Aham. Sei que foi pago. Isso. Foi pago um preço que a gente não tem noção. Ele pagou com a própria vida. Ele deu a vida dele no nosso lugar. Era pra gente pagar aquele preço, mas ele escolheu pagar o preço. Sabe por quê? Porque ele me amou tanto. Ele nos amou. Só por isso que ele pagou o preço. Por amor. Sabe porque qual foi ele o preço? nos ama. Na cruz se entregou. Então, Jesus, ele nos, além dele pagar um preço muito alto, ele ainda cuida da gente. Ele poderia só pagar o preço com a própria vida e nos largar lá. Não, mas além dele pagar o preço com sua própria vida, ele anda todos os dias com a gente.
todos os dias. Ele conhece as nossas mais profundas necessidades. Ele sabe daquilo que realmente a gente precisa. Então ele pagou o preço, ele nos salvou. Ele pagou o preço porque ele é justo, ele é um justo juiz, ele é um rei justo. Jesus, ele é luz, ele vem trazer luz à nossa escuridão. Lembra lá da história lá que a gente contou sobre... Esqueci o nome da história. A primeira história que a gente... Ah, isso aí, obrigado. Lembra lá da história dos pequenos luzeiros? Que o filho do Rei da Luz veio trazer luz? Jesus é o filho do Rei da Luz. E ele veio trazer luz à nossa escuridão. Lembra aquela densa floresta escura? Ele vem trazer luz àqueles que desejam. E Jesus também é amor. Não foi a gente que amou. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que ele nos amou, mesmo a gente escolhendo estar longe dele. Ele nos amou independente da gente amá-lo primeiro. Ele nos amou. Como não amar um rei desse? Como não amar Jesus? Olha o cuidado que Jesus tem com os seus. Do mesmo jeito, crianças, do mesmo jeito. Como a gente contou, do mesmo jeito da história do bom pastor, que o bom pastor, ele cuida muito mais, do mesmo jeito não, me perdoe, muito mais, infinitamente mais. Jesus, ele cuida da gente. Jesus, ele nos ama do mesmo jeito que ele nos amou, dando a sua vida. Ele continua nos amando, ele continua nos amando todo dia, todo dia. Ele permanece com a gente todo dia, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a gente se encontrar pessoalmente. Porque sim, nós vamos nos encontrar com Jesus um dia. Você vai lá? Quando? Ou quando ele voltar, porque sim, ele vai voltar. Uhul, Maranata, ele vai voltar. Ou quando a gente ficar mais velho e morrer, quando a gente fechar os nossos olhos aqui, quando abrirmos os nossos olhos na eternidade, nós vamos encontrar com Jesus, nós vamos vê-lo face a face, olho a olho. Então Jesus, ele cuida de você, ele cuida de mim. Mas para isso, a gente precisa ter consciência, aprender, confiar na palavra dele, tá bom? Mas isso a gente continua semana que vem, combinado? Combinado? Eu espero ter esclarecido que essa história foi só uma introdução para a gente compreender quem é realmente o bom pastor. Quem é o bom pastor? É Jesus. Jesus é o nosso pastor. E a gente vai conhecer ele, né? A gente vai conhecer, é só o começo. É só o começo. A Bíblia diz que a gente vai passar muito tempo conhecendo a Jesus e nunca vai ser o suficiente, tá? Mas a gente não pode esquecer que Jesus é bom. Jesus é amor. Jesus é justo? Sim. Jesus é salvador? Sim. Sim. Ele nos salvou? Salvou. Ele nos comprou? Ele nos resgatou? Tudo isso. Ele cuida da gente? Sim. Jesus é tudo isso e muito mais. Por isso que a gente vai cantar então para encerrar 5 letras. Vamos orar primeiro, né? Vamos orar. Quando eu oro, os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhos em oração. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de saber quem o Senhor é. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome. E é em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Amém? Amém? Para encerrar 5 letras? Só para encerrar. 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. Qual? J-E-S-U-S-J-E. S-U-S-J-E.
S-U-S de Jesus. 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. J-E-S-U-S, J-E, S-U-S-J-E, S-U-S de Jesus. Muito bem, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, que seja um domingo maravilhoso para vocês. Até a próxima, tchau.